Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. Euforia, a série da HBO. Eu já gravei alguns episódios aí atrás, eu gravei as minhas primeiras impressões, tinha começado a assistir a primeira temporada ali, estava no terceiro, sei lá, no segundo ou no terceiro episódio, gravei as minhas primeiras impressões e quando eu terminei ali o primeiro episódio, eu dei 4 estrelinhas ali, baseado na minha expectativa, naquilo que eu estava vendo. Me incomodei um pouco ali com a questão explícita, né, que tem tanto de nudez, quanto de sexo, quanto de uso lá das drogas e tal. Eu entendo, sabe? Eu entendo, às vezes, a proposta para ser uma coisa explícita assim, desse jeito, né? É uma coisa... tem um objetivo ali de chocar também, né? De mostrar a realidade, assim. É aquilo ali mesmo, sabe? E a gente vê, assim, a coisa sem ser mascarado, né? Acaba aproximando a gente desse impacto que a série quer passar, que ó, isso aqui é real. Apesar de que, chegando assim, olhando agora a série como um todo, é claro que existe uma extrapolação ali para defender um ponto. Se você não viu esse episódio aí, se você não ouviu, na verdade, esse episódio aí que eu falei sobre as primeiras impressões de Euforia, a série ela conta a história da Rue, que é interpretada aí pela Zendaya, e na verdade a gente vai sendo apresentado a vida dessa menina, né, que é uma viciada em drogas, e a gente vai conhecendo o mundo ao redor dela, né, as outros personagens que circulam a vida dela, e a série consegue assim aprofundar muito bem esses personagens que estão ao redor, que seriam coadjuvantes, mas que na verdade eu nem considero assim coadjuvantes, sabe? Eles conseguem dividir o protagonismo com a Rue, eu acredito, sabe? A série ela é escrita e dirigida, a maioria dos episódios, pelo Sam Levinson. E cara, eu devo dizer que eu fiquei impactado com essa série no quesito qualidade, arte, roteiro, sabe? Tem diálogos na série que são assim, sensacionais, cara. A série ela passa longe de ser algo superficial, apesar de mergulhar nesse mundo adolescente de drogas, de sexo, de identidade de gênero, todas essas discussões que estão em voga hoje em dia, e não só hoje em dia, e também sempre tiveram nesse mundo adolescente. A série ela mergulha nesse universo. Eu cheguei a falar no outro episódio que eu considero ela uma mistura ali de 13 Razões Porquê, né? 13 Reasons Why, com Dom ali, que é uma série nacional que tem na Amazon Prime. Porque é isso, o 13 Razões ele alivia mais ou menos, assim, é claro que também fala algumas coisas pesadas, mas ele alivia na exibição disso, talvez. Enfim, é mais ou menos, né? Mas aqui a coisa é mais crua, sabe? Eu acho que é mais crua e mais impactante visualmente e também nos diálogos, sabe? É bem mais profundo, assim, o diálogo dessa série. E a questão que eu falo artística é que visualmente a série é incrível. A fotografia da série é incrível. A edição dessa série, pra mim, tem episódios que eu considero geniais, sabe? Que o Sam Levinson ele consegue contar várias histórias ao mesmo tempo, alternando entre elas, sendo elas assim, mesmo que elas estejam acontecendo em tempos diferentes, em momentos diferentes, ele consegue ficar alternando isso de uma forma, cara, assim, é sensacional. É difícil até de explicar, mas é muito coeso, sabe? E você vê muito valor artístico no negócio. A edição, ela complementa a narrativa ali de uma forma muito poderosa. Eu acho a primeira temporada um pouco melhor do que a segunda, apesar de que o final também da segunda é sensacional. A primeira temporada ela é um pouco melhor do que a segunda. A segunda tem uns deslizes ali, sabe? Eu entendo que quando o Sam Levinson às vezes quer extrapolar, fazer umas brincadeiras, chega a querer fazer umas brincadeiras visuais, sabe? Tem um episódio, por exemplo, que a Rue ela tá desconfiando de uma coisa e ele faz uma brincadeira ali como se ela fosse uma detetive, sabe? Ela conversando com a amiga dela como se fossem dois detetives, assim, falando com aquela linguagem policial e tal. É claro que aquilo não estava acontecendo na realidade. Ele estava usando uma ferramenta visual ali pra gente, pra entender como que estava funcionando aquela dinâmica ali da investigação, como ela estava pensando a respeito do problema e tal. Mas sabe, às vezes até eu acho um pouco pretencioso. Às vezes eu sou um pouco pra mim pretencioso
e força um pouco a barra, sabe? Mas assim, isso não tira em nada a qualidade da série. Eu já vou dar a nota aqui, ainda vou falar um pouco mais sobre ela, mas eu já vou dar a nota aqui. Pra mim, foi uma das melhores coisas que eu vi aí nesse ano. Eu sei que tá no início do ano ainda, mas vai ser difícil de bater. Eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5 pra Euphoria. É assim, é sensacional. Eu falei já, né? Se você se incomoda com esse tipo de série que expõe, assim, de sexo explícito, nudez e tal, então, cara, passa longe, assim, porque vai te incomodar. Vai te incomodar e você não vai conseguir tocar nesses pontos que eu tô falando, né? Nesse valor artístico, talvez. Então, passa longe disso. Agora, se você consegue abstrair isso, entender como uma forma ali artística mesmo do diretor querendo contar a história através daquelas imagens e tal, você vai mergulhar naquele mundo ali. E é sensacional. Os personagens, como eu falei, todos eles são muito profundos. A gente tem a Rue, tem a Jules, que na verdade é uma mulher trans que acaba ali se apaixonando, tal, pela Rue. A gente tem os estereótipos ali, né, desse universo. A gente tem o valentão, a gente tem a líder de torcida, a gente também tem uma personagem que ela é gordinha, né? Eles tratam um pouco sobre isso também, a questão do corpo. Enfim, a gente tem um outro cara que é viciado em droga, tem o traficante, tem a melhor amiga da Rue. Enfim, é meio... Tem aqueles clichês, né? Mas eles conseguem aprofundar nos clichês, sabe? E é isso que eu tô falando. Não passa longe de ser superficial essa série. Além das 2 temporadas, a HBO também desenvolveu 2 episódios, assim, seriam quase que 2 filmes que ficaram ali entre a primeira e a segunda temporada. Se eu não me engano, eles estão localizados entre um e outro ali, nesse gap. Que na verdade, cara, são 2 episódios longos, assim, de diálogos praticamente. E o primeiro é o da Rue, que é ela conversando com um camarada que apadrinha ela lá nos Narcóticos Anônimos. E basicamente o episódio todo é ela conversando com esse cara. E assim, é isso que eu tô falando. O roteiro dessa série, o diálogo é fantástico. A gente consegue ficar 50 minutos vendo eles conversarem. E a gente mergulha ali naquela vida daquelas 2 pessoas. E entende os problemas dele, entende os anseios deles. E a mesma coisa acontece no outro episódio, que aí já foca na Jules, né? Que é essa mulher trans que eu falei. E é ela conversando com a terapeuta a respeito de tudo que aconteceu na primeira temporada, basicamente. E também a gente consegue... É muito diálogo, assim. É muita conversa. E da mesma forma como nesse outro episódio, a gente consegue... Cara, que roteiro bem escrito. Então, se você tá atrás de coisa de qualidade mesmo, sabe? Que preza por esse lado artístico, mais do que apenas o entretenimento, pelo entretenimento, né? Óbvio que a série também entretém. Ela não é um documentário, né? Ainda é uma obra de ficção que tá ali para entreter também e trazer a gente para aquele mundo, e isso ela consegue, porque é uma série muito pesada em vários aspectos. Fala de abuso, fala de uso de drogas, como eu falei, assim, bem de como isso afeta a família. Tem uma cena na segunda temporada da discussão dentro da família por causa das drogas que, cara, é assim... Ela não chega a emocionar, sabe? Eu não fiquei emocionado vendo a série, mas você se sente muito na pele ali. Você consegue ter uma empatia por aquelas pessoas que estão ali vivendo aquela situação. Isso eles fazem muito bem. Se eu não me engano, o Sam Levinson é meio autobiográfico também. O Sam Levinson, ele meio que passou por isso. Ele é um ex-viciado. Um ex-viciado não existe esse termo, né? A gente até aprende a série. A série é educativa em alguns aspectos também. Não existe ex-viciado, né? O cara é um viciado para sempre. Ele vai ter sempre que tratar e lutar contra isso o resto da vida. Então tem uma coisa muito pessoal ali do diretor. E eu fiquei muito, assim, impactado com esse cara, sabe? Porque é um cara novo, tem 37 anos. Ele é ator também, mas eu fiquei impactado, assim, com... Cara, que esse cara aí não é normal não, entendeu? Ele é um gêniozinho aí da arte aí. Achei muito boa mesmo a série. Recomendo... com aquelas restrições que eu falei, né? Se você se incomoda com esse tipo de conteúdo mais sensível, pula fora. Mas é isso, já dei a nota lá atrás. Assiste Euphoria, sensacional, beleza? No Instagram, segue o @bicicletasvoadorascast. No YouTube, se você tá vendo isso no YouTube, dá o gostei aí, dá o like e se inscreve no canal. No Spotify e no Apple Podcast avalia com 5 estrelinhas. E no site saladacult.com.br a gente está hospedado por lá com vários outros podcasts, beleza? Até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.